Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Eu sou Carlos Neves, aqui do canal Fonte Incessante, e tenho buscado de Deus trazer sempre uma mensagem ao vosso coração, sempre com temor e tremor diante de Deus, do Senhor Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Meus amados irmãos e irmãs, é maravilhoso quando meditamos na palavra de Deus, porque o salmista fala que bem-aventurado o homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite. De dia e de noite. O Senhor Todo-Poderoso disse a Josué, quando Moisés ele morre, ele fala, olha Josué, tem de bom ânimo, e não te aparte os olhos dessa lei, medita nela de dia e de noite, porque certamente fazendo isso, da mesma forma como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. E Josué foi ali o conquistador da terra prometida. A conquista foi entregue nas mãos depois de seguir as ordenanças de Deus, e ele entra ali na Canaã, na terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. E hoje nós vamos meditar aqui em Efésios 6, de 1 a 3, que diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Meus amados e amadas, aqui nós temos a menção de um dos 10 mandamentos. E este mandamento, ele é enfatizado como sendo o primeiro mandamento com promessa. Nós vemos aqui uma instrução, um direcionamento, uma diretriz para os filhos, para que eles sejam obedientes aos seus pais, para que ele honre aos seus pais. E não é uma obediência qualquer, é uma obediência aos pais no Senhor. No Senhor. Ou seja, o apóstolo Pedro ele fala, olha, sede santos porque Deus é santo. Obviamente ele faz aqui uma menção do Pentateuco, onde está escrito, se não me falha a memória, lá em Levítico. Deus é santo, por causa disso nós temos que buscar sempre a santidade. E aqui nós vemos que os filhos têm que obedecer os pais no Senhor. Eles têm que buscar ser justo, praticando a obediência. A obediência. E dessa forma nós temos o versículo 2, né? Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar, sendo justo, honrar, buscando seguir todas as coisas que são orientadas por eles. Nós falamos sobre os pais que não devem provocar a ira dos filhos. E aqui nós temos os filhos sendo obedientes. Aqui eu vejo, ontem nós lemos o versículo 4 deste capítulo, que falamos dos pais não provocar a ira dos filhos, mas ensinando eles a andar no caminho, na doutrina, não é isso? Eu vejo aqui que o apóstolo Paulo ele escreve falando aos filhos, depois ele vem com o versículo 4 dando instruções aos pais. Mas eu entendo que aqui o filho, para ser obediente aos pais, para honrá-lo, eu vejo aqui uma inversão. Aqui eu vejo que para você receber dos seus filhos
a obediência, a honra em ser o mandamento, eu vejo que o apóstolo Paulo ele não escreveu à toa isso. Porque se você for olhar, parar para pensar, o versículo 4 deveria vir à frente desses versículos 1, 2 e 3. Porque se eu educo o meu filho, ensino ele o caminho que ele tem que andar, ele vai ser obediente, ele vai honrar, ele vai me honrar, ele vai honrar a mãe dele, não é verdade? Mas eu vejo aqui um propósito de Deus quando ele inverte isso. Pare para pensar, releia o versículo 1, 2, 3 e 4 de Efésios no capítulo 6, se não faz sentido isso que eu estou dizendo. Mas o propósito aqui, sabe qual que eu entendo que é o propósito aqui, meus amados e amadas? É que você, filho, ou você, filha, você tem que ser obediente ao seu pai. Você tem que honrar o seu pai e a sua mãe, independente do que ele seja. Aqui não fala, olha, seja obediente aos seus pais se ele for bonzinho com você, se ele for um bom pai, se ele for um homem de Deus. Não, aqui não fala isso. Aqui simplesmente fala que você tem que obedecê-lo, ou melhor dizendo, obedecê-los, porque aqui está no plural, ele está se referindo, olha filho, obedeça o seu pai e a sua mãe, no Senhor, porque é justo. E depois ele fala, honra o teu pai e tua mãe. Não fala, olha, honra ao seu pai se ele for bom com você. Honre ao seu pai se ele for um servo de Deus. Não está falando isso. Aqui não tem uma condicionante. Não é uma obediência condicionada. Não é uma honra condicionada. É independente de qual seja o seu pai, independente de qual seja a sua mãe. Você tem que obedecê-los, você tem que honrá-los. E isso é o primeiro mandamento com promessa. Aqui nós podemos fazer várias aplicações, como nós já temos trazido mensagens para a nossa reflexão aqui, porque não importa, meus amados, o que seja o seu pai ou a sua mãe. Da mesma forma que um pai não escolhe o seu filho, é uma série de situações que nós poderíamos abordar, mas não importa como ele esteja hoje, não importa como é que esteja o seu pai, a sua mãe, se ele é um alcoólatra, se ele comete qualquer tipo de pecado, não, você tem que amá-lo, você tem que honrá-lo. E talvez, se você estiver numa condição dessas, se você estiver vivendo um cenário desse onde o seu pai talvez não seja, o seu pai ou sua mãe não seja um servo de Deus, talvez o seu pai ou sua mãe tenha vários tipos de problema, talvez eles tenham te maltratado, independente de qualquer situação, você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Talvez essa honraria, talvez é que está faltando ou que esteja faltando para você ser sal e luz na vida dele. Talvez Deus quer te usar quando você colocar em prática essa instrução, que você obedecendo o seu pai e a sua mãe, você honrando eles. Talvez isso vai despertar, vai ser o gatilho, aquela fagulha para poder incendiar o coração deles e eles de repente se converterem aos pés do Senhor Jesus e restabelecer ali uma união da família. Repetindo, filhos, vocês têm que ser obedientes no Senhor, porque é justo. Você tem que honrar para que viva bem e vivas muito tempo sobre a terra. Só para a gente fechar, aqui nós temos duas promessas. Para que te vá bem, ou seja, se você pratica a obediência e a honra aos seus pais, você vai seguir bem. Tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Isso é uma promessa de Deus para a sua vida, meu amado e minha amada. Então honra seus pais. Não vou desprender mais tempo falando do que é a honra
né? Existem várias formas de você honrar o seu pai, com palavras doces, palavras de encorajamento, palavras de gratidão. Com palavras você os honra, com um gesto de carinho, de atenção. Se você tem condições, por exemplo, você passa lá e vê, às vezes seu pai está passando um pouco de aperto e você tem gasto todo o seu dinheiro consigo mesmo. De repente você se sacrifica ali um mês, vai ali e vê que seu pai também está apertado, você faz ali um gesto de gratidão, pagando uma conta para ele, uma conta da energia, uma conta do telefone, ou fazendo uma compra no supermercado e levando para dentro de casa. Isso é honra, isso é atitude de carinho, de gratidão. Então, tudo que você fizer vai bem e vai viver muito tempo. Nós temos vivido tempos, meus amados, onde a ordem natural das coisas elas têm invertido. Pais perdendo seus filhos muito cedo, perdendo para o alcoolismo, perdendo para as drogas, perdendo para as atitudes de latrocínio, perdendo, não somente perdendo nesse sentido que eu falei, mas perdendo de fato, porque eles têm morrido antes. Vendo pessoas jovens, adolescentes de 15, 14, 15 anos sendo assassinados por causa das drogas. Ah, Jesus, como nós temos visto as coisas sendo invertidas, os valores sendo invertidos, porque os filhos não estão obedecendo aos pais, eles não estão honrando os seus pais. E isso é fato. Se você não pratica isso, o inverso pode acontecer na sua vida. Você pode perder a sua vida muito cedo. E ao invés de você sepultar o seu pai, você será sepultado por ele. Não é isso que Deus tem. Porque o natural é o pai sepultar, é o filho sepultar o pai. A ordem natural é isso. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, eu não estou dizendo que isso não pode acontecer se você mesmo assim você praticar isso. Não estou dizendo isso, mas isso aqui é uma promessa de Deus para nós. Então eu estou vendo aqui que já passaram mais de 12 minutos. Eu encerro por aqui, né? Depois você releia. E tem tantas coisas que nós poderíamos tirar desse texto. Mas fica estas reflexões para nós hoje no nome de Jesus. Pai, abençoa-nos, ó Deus, enquanto filhos, para que nós possamos obedecer aos nossos pais, para que nós possamos honrá-los até a sua morte. Sim, honrá-los, mesmo que ainda estejamos casados, na verdade, mesmo se nós já formos casados, meu Deus, que nós, enquanto filhos, possamos honrar os nossos pais, possamos abençoá-los, possamos ligar para eles e deixar ali uma palavra de carinho, um gesto de amor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a Tua palavra, ó Pai, venha ao coração, talvez desse filho que está guardando ali uma mágoa do seu pai, da sua mãe, que o Senhor Espírito Santo venha sobre ele e venha tratar este coração e ele libere esse perdão ainda hoje, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tu és a